Bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. Se você é fascinado pelo mistério, pela aventura e pelo lado mais enigmático do mundo, então você está no lugar certo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Vamos juntos explorar o desconhecido. Sacerdotisas de voodoo, cemitérios assombrados e incríveis bayonets são apenas algumas das coisas que a bela e histórica cidade de Nova Orleans tem a oferecer, mas há muito mais sob a superfície. Olá, seja bem-vindo ao Desbravando. Eu sou o Desbravador e hoje vou contar para vocês os 10 lugares mais assustadores de Nova Orleans. Vamos lá! E se você já foi para New Orleans ou queria conhecer e gosta de histórias assim, deixe um comentário e me diga se há algum lugar que eu perdi. 10 Café du Monde, o fantasma do garçom e os bayonets misteriosos. O Café du Monde é, sem dúvida, um dos locais mais icônicos de Nova Orleans, conhecido não apenas pela sua localização histórica no coração do French Quarter, mas também pelos seus bayonets fresquinhos e cobertos com uma generosa camada de açúcar de confeiteiro. Os bayonets, que são uma espécie de fritura doce, tornaram-se quase sinônimo da cidade. E o café é uma parada obrigatória para qualquer turista que visite Nova Orleans. Aberto 24 horas por dia, o Café du Monde recebe uma quantidade impressionante de visitantes durante o dia e a noite, e é um ponto de encontro tanto para os locais quanto para turistas. Mas por trás de sua popularidade, o restaurante guarda uma história que mistura a cultura vibrante da cidade com um toque de mistério e assombração. A maioria das pessoas que visitam o Café du Monde tem a expectativa de uma experiência alegre e saborosa, comendo os bayonets e tomando um café au lait, uma das bebidas mais populares no local. No entanto, algo mais sinistro parece estar ocorrendo nas sombras do café, especialmente durante as horas mais calmas da noite, quando o fluxo de clientes diminui. Disse que, à medida que a noite avança, o restaurante, embora animado com as risadas e conversas dos clientes, guarda uma atmosfera peculiar, como se algo mais estivesse acontecendo por trás das cenas. Diversas histórias de assombrações começaram a circular ao longo dos anos, especialmente entre os frequentadores regulares e os funcionários. O mais notável dessas lendas urbanas é a presença de um garçom fantasma que aparentemente não descansou em paz. O fantasma do garçom. Quem foi? Relatos sugerem que, nas últimas décadas, vários clientes e até funcionários do Café du Monde avistaram um garçom misterioso que aparece durante o turno da noite. Muitos dizem que ele é visível apenas para aqueles que estão mais atentos ao ambiente e que seu comportamento não é nada normal. Ele aparece de repente, caminha de forma silenciosa e, em alguns casos, desaparece antes que alguém possa reagir ou questioná-lo. Curiosamente, o garçom fantasma sempre veste o uniforme clássico do local, uma camisa branca com um avental e calças escuras. No entanto, há algo de estranho nele. Seu olhar é vazio, seu semblante, distante, como se não estivesse realmente ali, mas sim em outro lugar, preso entre dois mundos. Embora ninguém saiba exatamente quem foi esse garçom enquanto estava vivo, muitos acreditam que ele tem uma forte ligação com o restaurante, pois sua presença é frequentemente associada a atividades relacionadas ao trabalho. Ele é visto servindo pedidos, levando pratos e até conversando com os clientes. Embora ninguém consiga lembrar exatamente das suas palavras ou de uma interação que tenha ficado gravada em suas memórias. O mais intrigante é que, apesar de ser bastante visível, o garçom nunca parece interagir de maneira física com o ambiente, como se tudo ao seu redor fosse intocado por sua presença. Histórias de clientes, pedidos nunca realizados. O garçom fantasma não é a única presença sobrenatural que assombra o Café du Monde. Muitos clientes que visitaram o local à noite alegam que fizeram seus pedidos com um garçom normal, mas que, depois de aguardar pacientemente por longos períodos, simplesmente nunca receberam a comida ou bebida que pediram. Quando voltam para pedir ajuda, o garçom já não está mais lá e, em alguns casos, ninguém mais parece ter visto ou lembrado dele. Alguns visitantes mais corajosos afirmam que, ao questionar o garçom sobre o que ocorreu,
Ele os olha fixamente, como se estivesse ciente de algo que não pode ou não quer explicar, antes de desaparecer na multidão. Outras histórias falam de uma sensação estranha que envolve o ambiente à noite, uma sensação de presença que parece vigiar os clientes, mas sem causar qualquer mal. Mesmo os funcionários do café têm suas próprias histórias para contar. Um ex-gerente do café compartilhou que já presenciou garfos e facas sendo movidos sozinhos, como se alguém estivesse arrumando a mesa, mas não havia ninguém ali para fazê-lo. Outro membro da equipe afirmou que sentiu uma onda de frio em um canto do café, mesmo em noites quentes de verão, como se uma brisa fantasmagórica estivesse se espalhando pelo ambiente. O turno da noite, entre o real e o sobrenatural. O mais fascinante de todas essas histórias é que elas parecem ocorrer sempre no turno da noite, quando o restaurante está mais tranquilo e as luzes mais suaves. Durante o dia, o Café do Monde é repleto de movimento, com turistas e locais fazendo fila para provar os beignets e tomar café. Mas à noite, a atmosfera muda. Os clientes são menos frequentes e os cantos escuros do café parecem esconder segredos. Alguns acreditam que o garçom fantasma foi uma pessoa dedicada ao seu trabalho enquanto estava vivo, o que explicaria por que ele continuaria frequentando o local mesmo após sua morte. Outros sugerem que ele ainda está preso ao ciclo de trabalho, não conseguindo encontrar a paz porque ainda está servindo os clientes do além. Há também quem acredite que ele seja uma das muitas almas perdidas que habitam Nova Orleans, uma cidade famosa por suas histórias de fantasmas e pelo poder da cultura do voodoo. O fenômeno do garçom fantasma tem atraído curiosos e investigadores paranormais, que tentam capturar imagens ou até gravar sons do além. Algumas gravações feitas por grupos de caçadores de fantasmas mostraram sussurros inexplicáveis e sombras que se movem rapidamente pelo restaurante, mas nenhuma explicação racional foi dada. O mistério nunca resolvido. Embora o Café do Monde continue sendo um dos pontos turísticos mais populares de Nova Orleans, a história de seu garçom fantasma permanece envolta em mistério. Nenhuma evidência sólida foi apresentada para comprovar sua existência, mas os relatos de testemunhas são consistentes o suficiente para manter a lenda viva. Além disso, é impossível ignorar os pequenos detalhes que fazem parte da rotina dos funcionários e clientes, como o som de passos ecoando nas manhãs tranquilas ou o cheiro repentino de café fresco que surge do nada. De fato, muitos consideram a história do garçom fantasma uma metáfora para o amor incondicional que alguns têm pelo seu trabalho. Talvez o garçom continue no Café do Monde porque, para ele, servir e fazer as pessoas felizes através de um simples pedido de beignets era a sua razão de viver, e agora, mesmo após a morte, ele não consegue deixar esse propósito para trás. Para quem é corajoso o suficiente para visitar o café durante a noite, a experiência vai muito além dos deliciosos beignets e do café quente. É uma oportunidade de se conectar com a rica história de Nova Orleans, onde o sobrenatural e o cotidiano se encontram, e onde até mesmo os trabalhadores do passado parecem querer continuar fazendo o que sempre fizeram, servir com paixão e dedicação, não importa a hora ou o lugar. 9. A antiga casa de ópera francesa, o drama de Marguerite e o assombro da bruxa. Embora a antiga casa de ópera francesa tenha desaparecido ao longo dos anos, dando lugar a uma série de bares e comércios que tomaram conta da área onde ela ficava, uma presença sombria e inquietante ainda ronda esse local. A história da bruxa que assombra a área começa na década de 1860, quando uma mulher chamada Marguerite ganhou fama, não pela sua habilidade vocal, mas pela sua beleza hipnotizante. Marguerite, uma jovem francesa com uma aparência deslumbrante, foi inicialmente recebida com entusiasmo na casa de ópera. Ela não era uma grande cantora. Na verdade, muitos diziam que sua voz era desafinada e sem técnica, mas sua beleza sedutora era impossível de ignorar. Ela cativava o público com sua presença radiante, e logo os espectadores começaram a ignorar as falhas em sua performance vocal, preferindo se perder na elegância de seu rosto e no brilho de seus olhos. Com o tempo, no entanto, a verdade se fez clara. Beleza por si só não era suficiente para manter uma carreira no exigente mundo da ópera. Os elogios começaram a diminuir,
Os contratos foram sendo cancelados e Marguerite viu sua fama derreter como a cera de uma vela ao vento. A tragédia não parou por aí. No auge de seu declínio profissional, ela sofreu uma perda devastadora. Um acidente repentino tirou a vida de seu marido, o que a deixou completamente desolada. Sem a presença de seu parceiro e sem saber como reerguer sua carreira, Marguerite tentou seguir em frente, mas a vida não estava sendo gentil. A queda de Marguerite, a padaria e o chefe parisiense. Determinada a começar de novo, Marguerite abriu uma padaria na esperança de se reinventar. No entanto, havia um problema: ela não sabia assar. Ela não tinha a menor ideia de como fazer o pão, mas seu espírito empreendedor a levou a contratar o melhor chefe de Paris para ser o responsável pela cozinha. Este chefe, além de muito talentoso, também era um homem de beleza rara, com olhos encantadores e um sorriso cativante. Marguerite e o chefe, que se chamava Jean-Luc, logo se apaixonaram. Ele era carinhoso, atento e, aparentemente, tinha uma paixão pela vida que preenchia os vazios do coração de Marguerite. Por anos, o casal viveu uma felicidade aparentemente sem fim. Jean-Luc não só a ajudou a prosperar com a padaria, como também a fez sentir-se amada novamente. Ele parecia ser tudo o que ela precisava, e a vida de Marguerite parecia ter encontrado um novo propósito. No entanto, essa felicidade idílica foi frágil, e o destino, uma vez mais, pregou uma peça cruel nela. A traição e a vingança, o fim de Jean-Luc e da amante. A vida de Marguerite virou de cabeça para baixo quando ela descobriu que Jean-Luc, o homem que ela amava profundamente, estava traindo-a. Não apenas com qualquer mulher, mas com uma outra mulher que, por acaso, também frequentava sua padaria. Essa mulher, com seus olhos gélidos e sorriso frio, havia conquistado o coração de Jean-Luc, que, disfarçadamente, mantinha um apartamento secreto onde passava os dias com sua amante, longe do olhar de Marguerite. Enfurecida e devastada, Marguerite confrontou Jean-Luc, mas ele, tomado pela vergonha, não soubera o que dizer. A raiva de Marguerite foi além da compreensão humana. Sentindo-se traída não apenas no amor, mas também no próprio sonho de recomeçar, ela planejou sua vingança com uma frieza aterrorizante. Uma noite, depois de descobrir onde o casal se encontrava, Marguerite se dirigiu até o apartamento secreto onde eles se encontravam. Chegando lá, ela abriu a válvula do gás da lareira e, com um sorriso amargo, saiu do local, deixando o gás escapar. Horas depois, Jean-Luc e a amante foram encontrados mortos, sufocados pela inalação do gás. O corpo do chefe foi encontrado no chão, com os olhos vidrados, e sua amante estava caída ao lado dele, uma expressão de pavor congelada em seu rosto. O ato de Marguerite foi consumado. Ela se vingou do homem que a havia enganado de maneira cruel e silenciosa, sem nunca se preocupar com as consequências de suas ações. A despedida final, o suicídio no lustre da ópera. Após o ato de vingança, Marguerite desapareceu de Nova Orleans por um tempo, mas não por muito tempo. Consumida pela culpa e pela dor, ela se entregou à solidão e ao desespero. Em um último ato de desespero e obsessão, ela retornou ao local que a havia feito famosa, a Casa de Ópera Francesa, que agora estava em ruínas. Cheia de raiva e tristeza, Marguerite invadiu o prédio deserto e subiu até o grande lustre da sala de espetáculos. Ela se vestiu com o traje de espetáculo que havia roubado durante um de seus últimos dias de fama, um vestido deslumbrante e brilhante, que refletia a decadência de sua beleza. Lá, no alto do lustre, Marguerite se enforcou, selando sua morte de maneira trágica e simbólica. Sua morte foi o ponto final de um ciclo de tragédias que havia sido escrito desde sua chegada à cidade, e seu espírito foi deixado para vagar por entre as paredes do teatro, para sempre presa à sua paixão, à sua dor e ao seu arrependimento. A assombração de Marguerite, gritos de dor e amor perdido. Dizem que, até hoje, é possível sentir a presença de Marguerite naquela área. Os mais ousados afirmam que, durante as noites mais silenciosas,
Quando o vento sopra de maneira sombria, é possível ouvir os gritos de Marguerite, chamando por Jean-Luc, seu amor perdido. Alguns relatam que, ao passar pela antiga localização da Casa de Ópera francesa, ainda conseguem ver sua figura fantasmal, vestida com o vestido de espetáculo, caminhando lentamente pelas ruas da cidade, seu olhar vazio e sua expressão marcada pela dor eterna. Os que têm coragem de se aproximar afirmam que Marguerite ainda ronda o local, gritando pela vingança que não trouxe a paz, mas apenas mais sofrimento. O local, agora ocupado por bares e comércios modernos, mantém o eco dos gritos de uma mulher que, movida pela beleza, pelo amor e pela vingança, se perdeu em sua própria tragédia. E, por mais que o prédio da Casa de Ópera tenha sido substituído por novos edifícios, o espírito de Marguerite jamais deixará de assombrar as ruas de Nova Orleans, um lembrete sombrio de que a beleza e o amor podem ser tanto bênçãos quanto maldições. 8. A antiga Casa do Absinto, um refúgio de mistérios e espíritos. A antiga Casa do Absinto, um dos lugares mais fascinantes e sombrios da história de Nova Orleans, foi originalmente construída em 1752. Era uma casa imponente, com uma arquitetura clássica que refletia a elegância e a sofisticação da época. No entanto, como muitas construções históricas de Nova Orleans, ela não escapou da destruição. Em 1788, um grande incêndio devastou a casa, consumindo-a por completo. Mas como era comum naquela época, a casa foi reconstruída e, pouco a pouco, voltou a se tornar um ponto central de encontros e discussões na cidade. Logo após sua reconstrução, a Casa do Absinto ganhou uma reputação peculiar e bastante única. Não era apenas um lugar onde as pessoas se reuniam para beber. Era o epicentro de conversas e debates sobre temas nada agradáveis, questões que iam desde intrigas políticas até filosofias profundas e sombrias. E para acompanhar essas discussões intensas, a bebida principal era o absinto, uma aguardente extremamente forte e de teor alcoólico elevado, conhecida por suas propriedades alucinógenas. Aqueles que bebiam absinto falavam sobre visões estranhas, um surto de criatividade, em alguns casos, relatos de experiências quase místicas. Era uma bebida popular entre artistas, intelectuais, claro, pessoas de espíritos rebeldes que gostavam de desafiar as normas da sociedade. Porém, o que realmente coloca a antiga Casa do Absinto no mapa da história dos Estados Unidos foi uma reunião muito específica que ocorreu em 1815. O general Andrew Jackson, uma figura importante na história americana, convocou um encontro bastante inusitado naquele local. O motivo? Ele precisava da ajuda de um homem inesperado, o pirata notório Jean Lafitte. Lafitte, um homem misterioso de coragem inquestionável, era bem conhecido por suas atividades ilícitas na região, mas também tinha um vasto conhecimento dos pântanos e águas que cercavam Nova Orleans. Com isso, Jackson sabia que apenas Lafitte poderia ajudá-lo a proteger a cidade de uma invasão iminente pelos britânicos. O general sabia que não poderia enfrentar os britânicos sozinho, e foi até Lafitte, oferecendo-lhe uma proposta que ele não podia recusar. Em troca de perdões para ele e seus piratas, Lafitte ajudaria a cidade a se defender. Foi nesse momento que a história dos Estados Unidos ganhou uma virada crucial. A ajuda de Lafitte e seus homens foi essencial para a vitória na Batalha de Nova Orleans, uma das batalhas mais decisivas da Guerra de 1812. O conhecimento de Lafitte sobre os pântanos e as rotas navais ao redor de Nova Orleans permitiu que os americanos conseguissem enganar as forças britânicas e se saírem vitoriosos, mudando o curso da história da região. O fantasma de Jean Lafitte e outros espíritos. A história de Lafitte não termina com a vitória. Ele, que era uma figura misteriosa durante sua vida, continua a ser uma presença incomum na Casa do Absinto até hoje. Frequentemente, dizem que seu espírito ainda pode ser visto no segundo andar do bar, o local onde ele passava longas horas bebendo e discutindo com outros homens. Dizem que ele ainda aparece usando seu chapéu característico, sempre com uma atitude de confidência e uma aura de mistério ao redor de sua figura. Ele está,
aparentemente aproveitando as bebidas e comidas do lugar, como se estivesse eternamente preso àquele refúgio que foi o seu local favorito na vida. Mas Jean Lafitte não é o único espírito que assombra a antiga casa do absinto. Outros fantasmas são frequentemente vistos e sentidos no local. Entre eles, um dos mais notáveis é o do próprio General Andrew Jackson, que ainda parece fazer rondas pelos corredores da casa, talvez como uma maneira de garantir que a cidade esteja sempre protegida. Jackson, conhecido por sua personalidade forte e determinação inquebrantável, é uma presença imponente, e quem já o viu afirma que seu fantasma carrega uma energia poderosa, como se estivesse sempre em missão. Além de Jackson e Lafitte, a casa do absinto também é habitada por espíritos mais enigmáticos e aterrorizantes. Um desses espíritos é o da famosa Marie Lavial, a rainha do voodoo de Nova Orleans. Lavial, conhecida por suas práticas de magia e cura, deixou uma marca indelével na cidade, e seu espírito parece nunca ter deixado o local. Relatos de avistamentos de sua figura fantasmagórica vagando pela casa, com uma expressão séria e um olhar penetrante, são comuns. Alguns afirmam que ela ainda se dedica a proteger os locais onde praticava suas artes, garantindo que seu legado permaneça intacto, mesmo após sua morte. Outro fantasma que tem sido associado à casa do absinto é o de Madame Lalaurie, uma das figuras mais infames da história de Nova Orleans. A história de Lalaurie é uma das mais macabras e aterrorizantes, e sua presença na casa parece ser o reflexo de sua natureza cruel e perversa. Conhecida por seus crimes horríveis e pelos abusos que cometia contra escravizados, o espírito de Madame Lalaurie é muitas vezes descrito como uma figura sombria, com um sorriso cruel e um olhar implacável, como se ela ainda estivesse à procura de vítimas para torturar e controlar. Fenômenos paranormais na casa do absinto. Não é surpresa que, com tantas figuras históricas e espíritos rondando o local, a casa do absinto seja um ponto quente de atividade paranormal. Os relatos de eventos sobrenaturais são frequentes. Muitos testemunhos falam de portas que se abrem e fecham sozinhas, como se uma presença invisível estivesse se movendo pela casa. Passos ecoando pelos corredores vazios, garrafas que caem misteriosamente do bar, e até mesmo vozes sussurrantes que parecem chamar os visitantes por seus nomes. Para aqueles mais sensíveis, há uma sensação constante de estar sendo observado, como se os próprios espíritos estivessem observando os vivos com curiosidade. Alguns visitantes mais ousados afirmam que já sentiram uma presença gelada em suas costas, ou até mesmo um toque leve, mas inexplicável, no ombro. Outros mais céticos, que procuram explicações lógicas, podem achar que tudo isso é apenas fruto da atmosfera mística de Nova Orleans, onde histórias de fantasmas são comuns. Mas para aqueles que realmente acreditam, a casa do absinto é um lugar onde o passado e o presente se misturam de maneira sobrenatural. Conclusão: um lugar de história e mistério. A antiga casa do absinto não é apenas um marco histórico. Ela é um lembrete de como o passado de Nova Orleans, com suas figuras controversas e eventos marcantes, ainda assombra a cidade até os dias de hoje. É um lugar onde a história se encontra com o sobrenatural de maneira única e aterrorizante, um local onde os fantasmas de piratas, generais, bruxas e torturadoras vagam eternamente, presos em um ciclo sem fim de dor, vingança e mistério. Para os mais corajosos, a casa do absinto continua a ser um local de fascínio, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança macabra, cheia de histórias e espíritos que se recusam a ser esquecidos. 7 Casa Faulkner, o refúgio de um prêmio Nobel e suas assombrações literárias. A Casa Faulkner, localizada na famosa Pirates Alley em Nova Orleans, é mais do que apenas um marco histórico da cidade. Ela é o berço de algumas das obras literárias mais importantes do século XX. O autor William Faulkner, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, residiu nessa casa na década de 1920 e foi nela que ele escreveu seu primeiro romance, A Soldier's Pay, uma obra que viria a marcar o início de uma carreira literária brilhante. Faulkner é lembrado por suas histórias profundamente complexas e exploratórias, como O Som e a Fúria enquanto Agonizo,
Mas é na pequena casa de Pirates Alley que sua jornada como escritor começou. A casa de Faulkner, onde a magia literária começou. No início dos anos 1920, Faulkner vivia uma vida modesta, longe da fama que mais tarde alcançaria, e a casa servia como seu refúgio de trabalho e inspiração. A simplicidade da casa, com sua estrutura rústica e aconchegante, contrastava com as imensas profundidades de sua imaginação. Faulkner passava longas horas em um canto da casa, escrevendo suas palavras com a caneta e o papel, criando personagens que dariam vida à mitologia do sul dos Estados Unidos. Para Faulkner, esse espaço foi um local de solidão criativa, onde ele forjou sua identidade como escritor. Com o tempo, a casa foi adquirida por um casal em 1990, que decidiu transformá-la em uma livraria. No entanto, parece que, ao contrário do que se espera de uma transformação física de um espaço, Faulkner nunca deixou a casa. Apesar de sua morte em 1962, as histórias de sua presença continuam a ser contadas até hoje. Para muitos, a Casa Faulkner não é apenas um lugar de nostalgia literária, mas um local onde o próprio espírito do escritor ainda ronda os corredores. Fenômenos sobrenaturais e o presente de Faulkner. Não é surpresa que um escritor tão imerso em mundos complexos, por vezes sombrios, tenha deixado uma marca permanente no lugar onde criou suas obras. Frequentemente, os visitantes da livraria relatam fenômenos misteriosos e sobrenaturais, com muitos afirmando que o cheiro característico de fumaça de cachimbo, o qual Faulkner costumava fumar durante suas longas sessões de escrita, ainda permeia o ar dentro da casa. O cheiro de tabaco, descrito como denso e persistente, parece surgir sem aviso, tornando a atmosfera ainda mais carregada de uma sensação inquietante. Mas o cheiro de fumaça de cachimbo não é o único sinal da presença de Faulkner. Há também os livros, ou melhor, a maneira como os livros parecem ter vida própria. Frequentemente, os visitantes relatam incidentes curiosos, como livros caindo das prateleiras, e não apenas qualquer livro, mas frequentemente aqueles escritos pelo próprio Faulkner. Alguns acreditam que o autor, de alguma forma, continua a se comunicar com os visitantes por meio de suas obras, como se ele quisesse garantir que sua literatura nunca fosse esquecida e continuasse a provocar reflexão. Além disso, há relatos de vozes sussurrantes e passos leves, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores da casa, embora não haja ninguém visível. Alguns visitantes mais sensíveis afirmam que podem sentir uma presença ao entrar na casa, como se Faulkner estivesse observando, talvez até se perguntando se suas obras ainda têm o impacto que ele desejava. Outros afirmam que têm a sensação de que estão sendo observados durante a visita, especialmente quando estão sozinhos no local. A assombração literária, a contradição do clássico e do sobrenatural. Comprar um livro de Faulkner naquela livraria assombrada pode parecer uma experiência única, mas para muitos é uma verdadeira receita para o desastre, ou, no mínimo, uma experiência fora do comum. A mistura de literatura de alto nível com os fenômenos sobrenaturais cria uma atmosfera peculiar, onde o clássico e o paranormal coexistem de forma quase desconcertante. Alguns visitantes falam sobre a sensação de que a história e a imaginação de Faulkner estão vivas dentro daqueles livros, como se as palavras ainda tivessem poder para influenciar e provocar. Porém, não são apenas os fãs de literatura que se sentem atraídos pela Casa Faulkner. A própria ideia de um livro assombrado, com uma ligação tão íntima com seu autor, gera uma curiosidade irresistível. Alguns até relatam que, ao pegar um dos livros de Faulkner da prateleira, sentem uma sensação estranha de que, de alguma forma, estão tocando algo além do material, como se as palavras de Faulkner, gravadas no papel, ainda carregassem uma energia de sua mente criativa, de sua luta com seus próprios demônios pessoais. Mas a verdadeira questão é: o que acontece quando se compra um desses livros, sabendo que o próprio espírito do autor pode estar observando? Para alguns, a ideia de levar para casa uma obra literária de um autor tão reverenciado é uma oportunidade de mergulhar mais fundo no mundo de Faulkner. Para outros,
A ideia de um livro assombrado traz consigo uma energia que pode ser tanto inspiradora quanto perturbadora. Seja qual for a reação, não há dúvida de que a Casa Faulkner oferece uma experiência única, onde literatura e sobrenatural se entrelaçam de maneira misteriosa. A casa que nunca deixa de criar. A Casa Faulkner, em Pirates Alley, é muito mais do que um local histórico e literário. Ela é um lugar onde o passado e o presente se fundem, onde o espírito de um dos maiores escritores da literatura americana parece ter deixado uma marca eterna. Para aqueles que buscam mais do que apenas um souvenir literário ou uma simples visita a uma livraria histórica, a casa oferece algo que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Uma experiência genuína e tangível com o sobrenatural, com a literatura e com a própria alma de Faulkner. Portanto, se você se aventurar na Casa Faulkner, esteja preparado para mais do que apenas a sensação de estar em um lugar onde grandes obras foram criadas. Você pode ser surpreendido por um cheiro familiar de fumaça de cachimbo, livros que parecem ter vida própria, quem sabe, até mesmo a presença de Faulkner, observando do além, como se ainda estivesse com a caneta na mão, escrevendo as palavras que continuam a ecoar ao longo do tempo. 6 Le Petit Théâtre, a trágica história de Caroline e o mistério do palco assombrado. Inaugurado em 1916, o Le Petit Théâtre é um dos marcos históricos de Nova Orleans, com uma longa e impressionante trajetória como palco de diversas produções teatrais. Ao longo dos anos, esse local foi sede de inúmeras apresentações, tanto locais quanto internacionais, que marcaram a história cultural da cidade. No entanto, entre todas as produções que passaram por suas cortinas, uma história, em particular, se destaca e continua a assombrar os bastidores do teatro. A história de Caroline, uma atriz que teve um destino trágico e que agora parece viver para sempre no palco de Le Petit Théâtre. A trágica queda de Caroline, a história de uma estrela em ascensão. Nos anos 1930, Le Petit Théâtre estava no auge de sua popularidade e atraía grandes nomes da cena teatral do sul dos Estados Unidos. Entre esses nomes estava Caroline, uma atriz jovem e talentosa, que estava liderando uma produção que fazia uma turnê pelo sul. Caroline, como tantas estrelas do teatro, estava imersa no glamour e na pressão de dar uma performance impecável todas as noites. Ela era muito bem apreciada, tanto por sua beleza quanto por seu talento, e todos esperavam que sua carreira fosse florescer. Mas, antes de uma apresentação crucial, um evento trágico interrompeu sua ascensão. Em uma noite fatídica, antes de entrar no palco, Caroline decidiu dar uma volta pela varanda do teatro. Dizem que ela estava absorvendo a energia do público e tentando aliviar a tensão antes do espetáculo. No entanto, a tragédia aconteceu. Caroline, de alguma forma, perdeu o equilíbrio e caiu da varanda, resultando em sua morte instantânea. O teatro estava em choque, e a tristeza tomou conta de todos que estavam envolvidos com a produção e que tinham conhecido a jovem atriz. O fantasma de Caroline, a presença inquietante no Le Petit Théâtre. A morte de Caroline foi um golpe devastador, mas sua presença no teatro não parece ter desaparecido com o tempo. Desde aquele trágico acidente, muitos visitantes e membros do elenco afirmam que a atriz nunca deixou o local. Parece que a alma de Caroline ainda perambula pelo teatro, em busca de algo que aprenda ali. Aqueles que visitam o Le Petit Théâtre relatam fenômenos inquietantes, principalmente no local exato onde Caroline caiu. Nesse ponto específico, muitos sentem uma queda repentina na temperatura, como se o ar se tornasse mais denso e carregado com uma sensação inexplicável de tristeza e perda. Há também aqueles que descrevem uma sensação de atração inexplicável pela borda da varanda, como se algo os puxasse para o mesmo destino trágico de Caroline. Mas não é só isso que assusta os visitantes. Em muitas ocasiões, pessoas afirmam ter visto o reflexo de Caroline na água da fonte que fica no pátio do teatro. Ao olhar para a superfície da água, o reflexo da atriz aparece, ainda vestida com o traje que usava na noite de sua queda, como se estivesse prestes a subir ao palco para sua performance.
Em algumas versões da história, até mesmo as roupas da atriz são descritas com detalhes, como se o espírito de Caroline ainda estivesse se preparando para sua grande performance, o último ato interrompido pela morte prematura. Le Petit Théâtre, um palco onde a tragédia e o sobrenatural se encontram. Mas o que há com Nova Orleans e seus teatros assombrados? A cidade, conhecida por sua rica história e tradição cultural, parece ter uma ligação especial com o sobrenatural, especialmente em locais onde a arte e o drama se encontram. Talvez seja o próprio espírito da cidade, vibrante, cheia de histórias de amor, perda e mistério, que atrai essas manifestações sobrenaturais. Ou talvez seja o fato de que teatros, com suas intensas emoções e atmosfera carregada de tensões criativas, sejam um terreno fértil para o surgimento de lendas fantasmagóricas. O Le Petit Théâtre, com sua longa história e grandeza, não é o único palco de Nova Orleans onde se acredita que espíritos de artistas ou espectadores estejam presentes. No entanto, a história de Caroline é uma das mais trágicas e emblemáticas, uma que continua a ser contada por aqueles que visitam o local, especialmente pelos funcionários do teatro. Eles falam com reverência sobre a atriz e sua trágica morte, mas também com um certo medo, pois o teatro parece estar sempre em uma dança delicada entre a arte e o além. O legado de Caroline, um espírito imortal no teatro. Embora o Le Petit Théâtre tenha sido palco de muitas produções e eventos ao longo de sua longa história, a memória de Caroline e sua presença inquietante ainda permanece como uma das marcas mais perduráveis do local. O espírito da atriz parece estar preso em um ciclo contínuo, talvez até mesmo repetindo os gestos de sua última noite na Terra, esperando que o destino a leve finalmente para fora dos palcos que ela tanto amava. Ou quem sabe, ela ainda está esperando para dar sua grande performance, uma que nunca teve a chance de concluir. Para os visitantes, o Le Petit Théâtre é mais do que apenas um teatro histórico. É um local onde o passado e o sobrenatural se misturam, onde as cortinas nunca se fecham completamente e onde o espírito de uma atriz perdida ainda persiste em cada ensaio e apresentação. Se você tiver a sorte de assistir a uma peça ali, talvez sinta uma energia peculiar no ar, uma presença invisível que parece observar cada movimento, como se o próprio teatro estivesse respirando a história de Caroline, mantendo sua memória viva, mesmo depois de tantos anos. Conclusão: o fantasma de Caroline e o mistério de Le Petit Théâtre. A história de Caroline é um lembrete de como o teatro pode ser tanto um lugar de grande beleza quanto de grande tragédia. Le Petit Théâtre não é apenas um local de performance, mas um espaço onde o espírito de uma artista que perdeu sua vida de forma tão abrupta continua a viver de maneiras misteriosas e inesperadas. Se você estiver em Nova Orleans e visitar o Le Petit Théâtre, esteja preparado para mais do que apenas uma apresentação no palco. Talvez você sinta a presença de Caroline, ou até mesmo se encontre com o reflexo de sua alma em algum canto do teatro. E se você se aproximar da borda da varanda, cuidado, pois a atração que ela exerce pode ser mais do que você imagina. 5. Palácio do Sultão. O mistério de um assassinato cruel e o terror que persiste. A história do Palácio do Sultão é uma das mais sinistras e misteriosas de Nova Orleans, um enigma não resolvido que ainda ecoa nas sombras da cidade. A mansão foi comprada em 1839 por John Baptiste Lippincott, um homem de negócios que adquiriu a propriedade de um dentista falido. A ideia era transformar a casa em um novo lar para seu irmão, que, para surpresa de todos, era nada menos que um sultão de terras distantes. O que parecia uma simples mudança de residência logo se transformou em um pesadelo de mistério e violência. A chegada do sultão e de seu harém, uma visita exótica. Quando o sultão chegou a Nova Orleans, ele trouxe consigo um harém de esposas, eunucos e uma série de objetos luxuosos, simbolizando seu status e riqueza. O desfile de figuras exóticas pelas ruas chamou a atenção dos moradores, que ficaram fascinados pela extravagância e pela realeza do sultão. Festas luxuosas começaram a ser realizadas à noite, com música, dança e risos que ecoavam pela vizinhança. Durante esses eventos,
Um cheiro característico de fumaça parecia emanar do interior da mansão, deixando os vizinhos intrigados. No entanto, uma coisa que sempre incomodou os moradores era o fato de nunca terem sido convidados a participar de um único evento. O terrível descobrimento, o sangue nas escadas e o corpo despedaçado. Tudo parecia perfeito no exterior, mas um dia, a aparência idílica da mansão foi quebrada por uma cena horrível. Um homem que passava pela rua em direção à casa notou algo completamente inesperado. Sangue escorrendo pelas escadas da entrada do palácio e formando uma poça na calçada. A visão foi perturbadora, mas o verdadeiro horror só foi revelado quando a polícia chegou ao local. Dentro da mansão, o que os policiais encontraram era ainda mais chocante do que poderiam imaginar. Corpos espalhados pelo chão, alguns sem membros e outros com os corpos cortados e quebrados de maneira cruel, como se uma fera os tivesse atacado e despedaçado. A cena era de um horror indescritível, algo tão brutal e sem explicação que deixou os investigadores perplexos. O achado mais perturbador: a mão saindo da terra. No entanto, o achado mais perturbador foi descoberto no pátio da mansão, onde a polícia fez uma descoberta que ninguém poderia prever. Através da terra úmida, uma mão estava visível, saindo do solo, imóvel, como se a pessoa a quem ela pertencia estivesse pedindo ajuda desesperadamente. Quando os investigadores começaram a desenterrar o corpo, a descoberta foi ainda mais terrível. O cadáver encontrado era do próprio sultão. Ele havia sido enterrado vivo, com a mão ainda visível acima do solo, como se tivesse tentado se libertar do túmulo em que foi jogado. O sultão, a figura central dessa história de riqueza e poder, havia sido brutalmente assassinado. O mistério não resolvido. O irmão como principal suspeito. O caso nunca foi oficialmente resolvido, mas todas as evidências apontavam para uma única pessoa: o próprio irmão do sultão, John Baptiste Lipcut. Embora ele tenha sido o maior beneficiário da morte do sultão, o motivo exato nunca ficou claro. A teoria mais aceita é que Lipcut teria matado o irmão em busca de sua fortuna e poder. O fato de ele ter sido quem comprou a mansão e de ter ficado com tudo o que o sultão possuía depois da morte indicava que o assassinato poderia ter sido premeditado. Mas, por mais que os indícios apontassem para ele, nunca houve uma condenação formal, e a história do assassinato brutal ficou sem uma resolução clara. O palácio do sultão hoje, o legado de um assassinado e um palácio assombrado. Com o tempo, a mansão foi abandonada e, eventualmente, demolida, mas a lenda do palácio do sultão perdura. O local onde a casa uma vez existiu é agora um terreno vazio, mas dizem que a energia do lugar permanece carregada com a tragédia que ali ocorreu. Alguns moradores de Nova Orleans afirmam ouvir sons estranhos vindo do terreno à noite, como gritos distantes ou risadas sinistras, como se o espírito do sultão ainda estivesse preso no local, procurando por vingança. Além disso, a lenda da mão que emergiu da terra nunca foi esquecida. Há relatos de pessoas que, ao passarem pela área, sentem uma sensação de frio inexplicável, como se algo ou alguém estivesse ali, observando, esperando. Alguns até afirmam ter visto uma mão fantasmagórica surgindo brevemente do solo, uma visão horrível que remete à tragédia do passado e ao destino cruel do sultão. Conclusão: o mistério do Palácio do Sultão e o eco do terror. A história do Palácio do Sultão é um lembrete de que, por trás das aparências de riqueza e poder, muitas vezes se escondem segredos sombrios e tragédias ainda não resolvidas. O assassinato brutal do sultão, junto com a lenda de sua morte cruel e enterramento prematuro, continua a assombrar as ruas de Nova Orleans. Mesmo que a mansão tenha sido demolida, a memória do palácio e o mistério que envolve a morte do sultão continuam a viver na mente de todos os que conhecem essa história. Até hoje, o local onde o palácio existiu é considerado um dos pontos mais misteriosos e assombrados da cidade, onde os ecos do passado se misturam com os temores do presente. 4. Museu da Farmácia. O espírito vingativo de Dr. Joseph Dupa e seus experimentos sombrios.
Embora o nome Museu da Farmácia possa não parecer particularmente assustador ou misterioso à primeira vista, a história por trás deste local revela uma trama de tragédia, vingança e um espírito inquieto que ainda persegue o lugar. Localizado em uma área histórica de Nova Orleans, o museu está situado no prédio que originalmente abrigava uma farmácia muito importante durante o século XIX. Para entender melhor as peculiaridades desse local assombrado, é preciso voltar no tempo até 1823. O início, Louis Defilo e a farmácia que mudou a história. Em 1823, Louis Defilo, o primeiro farmacêutico licenciado do país, inaugurou sua farmácia neste endereço. Ao longo de sua vida, Defilo administrou o estabelecimento com grande sucesso, tornando-se uma figura respeitada na cidade e no campo da medicina. Durante anos, a farmácia de Defilo foi uma das mais importantes de Nova Orleans, oferecendo medicamentos que ajudavam a tratar diversas condições da época. No entanto, a história dessa farmácia não acabaria tão pacificamente. A venda para Dr. Joseph Dupa, o início de uma história sombria. Em 1855, Louis Defilo decidiu vender a farmácia para o Dr. Joseph Dupa, um homem que, embora parecesse um profissional respeitável à primeira vista, tinha um lado sombrio. Dr. Dupa passou a administrar o local com uma abordagem muito mais controversa, conduzindo experimentos médicos e farmacológicos que, para a época, eram altamente questionáveis. A prática de tratamentos experimentais, muitas vezes cruéis, fez com que ele se tornasse uma figura controversa, embora continuasse sendo respeitado por parte da comunidade médica. Mas o destino de Dr. Dupa seria trágico. A morte de Dr. Dupa e o legado macabro de seus experimentos. Em 1867, Dr. Joseph Dupa faleceu de sífilis, uma doença que, na época, era pouco compreendida e tratada com métodos rudimentares. No entanto, a maneira como ele viveu e os experimentos que conduziu não passaram em branco para a história. Rumores começaram a circular sobre a natureza horrível de seus métodos e como ele realizava testes em humanos e animais, muitos dos quais resultavam em mortes dolorosas e inexplicáveis. Após sua morte, a farmácia foi vendida para outras mãos. Eventualmente, o local foi transformado no Museu da Farmácia, mas os ecos do passado sombrio nunca desapareceram. Disse que o espírito vingativo de Dr. Dupa ainda assombra o museu, como uma sombra do médico cruel que ele foi durante sua vida. Muitos acreditam que seu espírito, atormentado pelos horrores que ele causou, continua preso ao lugar, em busca de uma forma de retribuição. Relatos de assombrações. O espírito de Dr. Dupa e seus atos vingativos. Visitas ao Museu da Farmácia têm sido marcadas por relatos assustadores e fenômenos inexplicáveis. Pessoas que já passaram por lá afirmam ver uma figura fantasmagórica de um homem de terno marrom, o que muitos acreditam ser o próprio Dr. Dupa. Ele não é visto de forma pacífica. O espírito parece estar em um estado de fúria, agindo de maneira agressiva com os visitantes. Entre os relatos mais comuns, estão aqueles de livros sendo lançados de prateleiras de forma repentina e violenta, sem explicação alguma. Alguns até afirmam ter sido empurrados para o chão sem que ninguém estivesse por perto para fazê-lo. Outros ainda sentem uma presença gelada ao entrar em determinadas salas, como se algo ou alguém estivesse observando atentamente, pronto para atacar. A sensação de um olhar penetrante e ameaçador permeia o ambiente, deixando os visitantes com a sensação de que estão sendo seguidos. O legado do Dr. Dupa, uma vingança incontida. O que parece ser claro para quem visita o museu é que o espírito de Dr. Joseph Dupa não está lá por acaso. Acredita-se que ele esteja procurando vingança ou, talvez, tentando corrigir os erros e horrores de sua vida passada, embora seu espírito apenas contribua para mais sofrimento e medo. Alguns até acreditam que ele está condenado a continuar repetindo suas ações cruéis, atormentando aqueles que se aproximam do lugar onde ele causou tanto dano. Conclusão: fique alerta ao visitar o Museu da Farmácia. O Museu da Farmácia pode parecer um local inocente para os desavisados, mas,
Com a história trágica de Dr. Joseph Dupa, fica claro que nem todos os lugares em Nova Orleans são seguros de se visitar, especialmente quando um espírito vingativo ainda está presente. Para os curiosos, é melhor visitar com cautela e talvez até reconsiderar antes de se aproximar demais das salas onde os experimentos grotescos foram realizados. O legado de Dr. Dupa e seus experimentos macabros ainda assombra o museu, tornando um dos pontos mais estranhos e assustadores de Nova Orleans. Se você decidir passar por lá, tenha em mente que as histórias e os relatos de assombrações são reais para aqueles que ousam entrar. Dr. Dupa pode estar observando cada movimento e esperando por mais almas a serem atormentadas. Número 3. A Casa de Marie Lavial. Marie Lavial é, talvez, uma das praticantes de voodoo mais conhecidas e, supostamente, uma das mais poderosas de todos os tempos. Nascida em 1794, ela foi estudante e sucessora de Dr. John, um sacerdote de voodoo que supostamente era um príncipe africano de Senegal. Ao longo de sua vida, Marie Lavial se destacou por suas práticas de voodoo, que eram amplamente conhecidas e temidas. Ela costumava realizar negócios na Congo Square, um local onde muitos escravos se reuniam. Lá, ela conquistava o favor dos escravos ao lhes dar amuletos, curas e até feitiçarias em troca de informações sobre seus senhores. Utilizando essas informações, quando os senhores a procuravam, ela os impressionava de maneira simples, antes de revelar seu verdadeiro poder e realizar seus rituais. A casa onde Marie Lavial morava também era conhecida como um local de encontro para pessoas que se reuniam para realizar cânticos, danças e rituais de voodoo até altas horas da noite. O espírito de Marie Lavial parece estar intimamente ligado àquele local. E, embora a casa original tenha sido demolida em 1903, uma nova estrutura foi erguida sob os mesmos alicerces. Hoje, o novo edifício funciona como uma casa de férias, mas alguns acreditam que o espírito de Marie Lavial ainda habita o local, dando continuidade às suas práticas misteriosas e encantatórias. Uma história particularmente assustadora foi contada por um casal que se hospedou na casa. Durante a noite, eles começaram a ouvir cânticos e tambores vindos de dentro da casa. Curiosos, eles foram verificar, mas não havia ninguém por perto. Quando se deram conta de que os sons estavam vindo da sala de estar vazia, decidiram não dormir ali naquela noite. De manhã, ao retornarem, encontraram uma única pena impecável no meio da sala de estar, mas, surpreendentemente, todas as portas e janelas estavam trancadas. Perplexos e assustados, o casal fez o check-out imediatamente e nunca mais voltou àquele lugar. Para um praticante de voodoo, uma pena é considerada um sinal de boa sorte, mas para uma pessoa desavisada, ela pode ser interpretada como um presságio de morte ou como uma maldição lançada sobre a pessoa. Portanto, se você não quer correr o risco de ser amaldiçoado, é melhor manter distância da casa de Marie Lavial. A energia sombria e o poder que se diz habitar aquele lugar são apenas para os mais corajosos, e quem entra em contato com essas forças misteriosas pode acabar colhendo consequências imprevisíveis e até fatais. Número 2. Cemitério Saint-Louis no ponto 1. Estabelecido em 1789, o cemitério Saint-Louis no 1 é o cemitério mais antigo ainda em funcionamento em Nova Orleans e é considerado, por muitos, um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos. Com mais de 700 túmulos e cerca de 100 mil pessoas enterradas ali ao longo dos séculos, não é difícil imaginar por que o local atrai uma grande quantidade de espíritos. Embora a maioria dos fantasmas seja vista assombrando os locais onde morreram, em vez de seus túmulos, algo sobre esse cemitério parece ter um poder sobrenatural que os mantém por ali. Uma das figuras mais frequentemente associadas a esse cemitério é a famosa Marie Lavial, a rainha do voodoo de Nova Orleans. Ela é vista aqui mais do que em qualquer outro lugar, e muitos acreditam que o local de seu túmulo é um ponto central para o seu espírito. Alguns relatos sugerem que Marie Lavial ainda está viva, tendo criado uma poção de imortalidade, e que ela retorna ao cemitério para se comunicar com os mortos. Disse que, quando isso acontece,
Ela é muitas vezes confundida com o espírito, vagando silenciosamente entre as tumbas. Uma crença popular em torno de seu túmulo envolve um ritual específico. Se alguém desenhar 3x no túmulo de Marie Lavial, seu desejo será concedido. No entanto, existe uma advertência aterradora associada a esse ato. Se o desejo for realizado, a pessoa deverá retornar ao local e deixar um presente para o espírito. Caso contrário, as consequências podem ser terríveis. Muitas pessoas que visitam o cemitério afirmam ter experimentado fenômenos inexplicáveis depois de interagir com o túmulo, como cair doentes de repente, surgindo hematomas ou cortes em seus corpos sem explicação, ou até ouvir vozes sussurrando de lugares vazios. Além de Marie Lavial, o cemitério é o lar de outros espíritos inquietos, incluindo o de um marinheiro que, segundo a lenda, morreu enquanto estava no mar. Durante sua ausência, o túmulo de sua família foi vendido, e ele retornou à sua terra natal em busca de um lugar para descansar. Infelizmente, ele nunca conseguiu encontrar um local de paz e continua vagando pelos túmulos, tentando reconquistar o espaço que lhe foi tirado. Seu espírito, marcado por uma busca incansável e trágica, ainda ronda o cemitério, em busca de repouso eterno. O cemitério Saint-Louis no Ponton é um dos lugares mais emblemáticos e assombrados de Nova Orleans, atraindo tanto aqueles que buscam o sobrenatural quanto os curiosos que desejam entender mais sobre as lendas locais. Quem visita o cemitério se depara com um lugar de grande mistério e poder, onde os mortos não descansam em paz e onde os espíritos, como o de Marie Lavial, continuam a manter suas conexões com o mundo dos vivos. A energia intensa do local, aliada aos relatos de fenômenos paranormais, garante que o cemitério Saint-Louis no Ponton continue a ser um dos destinos mais aterradores e fascinantes de Nova Orleans. Número 1. Casa de Madame Delphine Lalaurie. A casa de Madame Delphine Lalaurie era de uma mulher rica e de alta estatura social, que se casou com ainda mais riquezas e uma grandiosa mansão. Ela também foi interpretada por Kate Bates na terceira temporada de American Horror Story. Madame Delphine e seu marido eram frequentemente ouvidos gritando e brigando pela rua, e ele eventualmente a deixou ao descobrir alguns de seus segredos sombrios. Delphine era uma mulher monstruosa que realizava terríveis experimentos em escravos que trabalhavam em sua casa, e seu mundo desmoronou quando um incêndio começou em sua casa. Quando os homens chegaram para apagar o fogo, encontraram muitos horrores no sótão. Encontraram 7 escravos suspensos pelos pescoços, esticados e dobrados em posições horríveis, nas quais foram amarrados. Alguns tinham pedaços de pele arrancados ou membros faltando, e uma mulher aparentemente teve seus ossos quebrados de tal forma que poderia ser encaixada em uma caixa. Delphine fugiu da cidade naquela noite e nunca mais retornou, mas dizem que os fantasmas daqueles que foram mutilados lá assombram a casa, buscando vingança. Um homem que morou lá nos anos 1900 ouviu vozes dizendo-lhe para fazer coisas horríveis e, eventualmente, tirou sua própria vida, provando que os espíritos não querem que ninguém entre na casa onde tais atrocidades aconteceram. E assim chegamos ao final do nosso tour pelos lugares mais assombrados de Nova Orleans. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias de fantasmas e mistérios, não se esqueça de dar aquele like maroto aqui embaixo para mostrar o quanto você curtiu o vídeo. E, claro, se você ainda não se inscreveu no canal Desbravando o Desconhecido, não perca tempo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas próximas viagens ao mundo do sobrenatural, das lendas urbanas e dos mistérios mais aterrorizantes que vamos desvendar juntos. Ative o sininho para receber todas as notificações e garantir que você não fique de fora das nossas aventuras incríveis. Deixe nos comentários o que você achou e se já passou por algum lugar assombrado que gostaria de ver por aqui no canal. E, se você já teve alguma experiência sobrenatural, compartilhe com a gente. Sua história pode ser a próxima a aparecer no nosso vídeo. Muito obrigado por acompanhar. E até o próximo vídeo, onde continuaremos desbravando o desconhecido. Fique de olho. O mundo está cheio de mistérios à espera de ser descoberto.